O seu ministério e a sua atividade profissional é o que você faz e não quem você é. O seu ministério e a sua atividade profissional é o que você faz e não quem você é. Essa é a quarta etapa dessa série que a gente está fazendo, chamada Planeje Sua Vida para Deixar um Legado. É o Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial. E hoje eu quero falar exatamente sobre essa afirmativa que eu fiz no início. O seu ministério ou a sua atividade profissional é o que você faz, por mais tempo que isso gaste do seu dia e da sua vida, mas não é o que você é. A gente falou um pouquinho sobre quem eu sou, lá 2 episódios atrás. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais isso, porque isso é parte da construção do seu plano de vida. Você pode estar perguntando assim, mas quando é que a gente vai ter o plano pronto? Em breve. Nós estamos na metade dessa série e a gente está construindo aqueles fundamentos que vão se tornar o seu plano de vida. Eu sei que hoje, talvez por causa das muitas atividades que a gente tem, seja no ministério, seja na atividade profissional, aquilo que a gente faz acaba virando assim uma tarja, né? Uma fita na nossa cabeça, dizendo médico, pastor, engenheiro, etc. Isso é o que você faz. Mas para chegar nisso, existe algo por trás, que é quem você é. E daquelas 3 perguntas que eu fiz há 2 episódios atrás, as perguntas de $1 milhão, quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje esse quem eu sou de uma maneira mais profunda. Bom, se a gente partir da pergunta básica, quem eu sou, eu quero fazer a conexão disso com a afirmativa que eu fiz no início. O seu trabalho é o que você faz, não quem você é. E, na verdade, o seu trabalho depende de quem você é. E eu quero mostrar isso de uma maneira bem prática hoje e por meio de alguns personagens bíblicos, para você entender isso de uma maneira ainda mais clara. Bom, para eu primeiro definir quem eu sou, eu preciso fazer um mapa de vida. E nesse mapa de vida, eu vou começar a olhar tudo que eu sou desde quando eu nasci. A forma que eu nasci, a minha infância, a minha criação, aquilo que influenciou nos pilares da minha vida, seja a família, a igreja, as circunstâncias, fatos bons ou ruins que aconteceram, qual é essa trajetória de vida. Então, um exercício bem prático que eu quero dar para você é esse. Faça um tipo de uma linha do tempo, um mapa de vida das várias etapas da sua vida. Exatamente porque a gente não é acostumado a fazer isso, foi que quando eu comecei a trabalhar todo esse processo, eu passei alguns anos produzindo esse livro chamado O Tempo, a Agenda e o Foco. Você pode ver aí na tela onde você pode encontrá-lo no nosso site. E ele não é simplesmente um livro para leitura, mas ele é um livro que te ajuda a trabalhar essas etapas da sua vida. E aqui tem um capítulo, pelo menos, bem detalhado de como você constrói esse mapa de vida para identificar quem você é e em que momento de vida você está. Isso é aquilo que a gente chama o mapa de vida. Mas deixa eu te dar um exemplo bem simples disso para você entender que aquilo que a gente faz é só o nosso trabalho, mas isso advém daquilo que a gente é, e a gente é muito mais do que o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente foi construído por Deus ao longo de uma trajetória, de uma linha, que vai conectando todos os pontos da nossa vida. Vamos pegar, por exemplo, Moisés, que é um personagem bem conhecido na Bíblia. E vamos fazer um corte na linha de vida de Moisés, do seu nascimento até quando ele libertou o povo do Egito. E vamos deixar os últimos 40 anos de vida de Moisés de fora da nossa linha do tempo aqui. A gente vai pegar dos 120 anos, 80 anos, os 40 anos no Egito e depois os 40 anos no deserto, cuidando das ovelhinhas do seu sogro e tudo aquilo que aconteceu ali. Bom, quando a gente olha esses 80 anos de vida de Moisés, se a gente fosse fazer um mapa de vida, ele seria algo mais ou menos assim. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas destacar aqui para você os pontos principais para você entender como é que constrói um mapa de vida. E um detalhe, isso já é parte do seu plano de vida para deixar um legado. Bom, Moisés foi salvo num cesto. Ele estava lá no Rio Nilo,
havia uma matança das crianças, dos meninos especialmente, e Moisés corria risco de vida. A essa altura da sua vida, então, Deus prepara alguém que vai lá e coloca ele, né, a sua família, coloca ele num cestinho para ele, vamos dizer assim, navegar pelo rio, e Deus prepara alguém para ver esse cesto e salvar essa criança. Percebam que isso já é parte da história de vida de Moisés, alguém que foi salvo das águas. Aí, ao invés de viver numa família hebreia simples, ele vai viver no palácio, junto com o faraó e com todas as implicações de viver num palácio em meio ao poder, a todas as circunstâncias de um palácio e assim por diante. Isso significa que ele estudou. Talvez se ele tivesse ido viver, desculpem, se ele tivesse ido viver lá na vila onde ele nasceu, provavelmente ele não teria acesso a todos os estudos que ele teve. Mas, um certo momento de vida, acontece algo na vida de Moisés em que ele mata um homem. Ele tinha no seu DNA aquela compreensão de que ele estava vivendo ali, mas ele pertencia a um povo que era escravo, que era perseguido. Então ele se ira em relação àquilo e ele vê um homem hebreu sendo maltratado, ele fica indignado com aquilo e ele mata um homem. Por causa disso, ele tem que fugir. E aí começa a segunda etapa da sua vida, quando ele vai para o deserto, e aí ele conhece a sua esposa, se casa, vai viver junto com a sua família, vai cuidar das ovelhas do seu sogro, e ele começa uma nova etapa de vida, completamente diferente daquela primeira etapa. Percebam que na construção da vida de Moisés, é como se tivessem picos. Salvo num cesto, viveu no palácio, estudou, matou um homem. Aí ele passa para o lado de baixo da linha do tempo aqui, um fato negativo. Aí ele foge. Depois ele vai para o deserto. Aí ele se casa. Tempos depois, ele recebe o chamado de Deus. Aí ele volta para o Egito para enfrentar o faraó e finalmente libertar o povo do Egito. Vamos dar um pause aqui na vida de Moisés, nesses 80 anos que a gente resumiu com alguns fatos. Se isso fosse uma linha do tempo, teria pontos positivos e negativos, altos e baixos. Isso é o que Moisés é. Ele ainda não tinha começado a sua liderança, ele começa a sua liderança a partir daqui, levar o povo para a terra prometida, conduzir esse povo pelo deserto, viver as experiências que ele viveu com Deus, receber os 10 mandamentos. Fatos extremamente positivos e extremamente negativos acontecem durante toda essa trajetória. Que tipo de líder Moisés foi? Bom, se a gente olhasse só os 40 anos da liderança dele, conduzindo o povo pelo deserto para levar a terra prometida, a gente olharia o que ele fez. Mas antes disso, tem 80 anos daquilo que ele é, da construção de Deus na vida dele. Bom, perceba então o seguinte, eu em 3 ou 4 minutos aqui fiz um resumo da vida de Moisés. Você conseguiria fazer um resumo em 5 minutos da sua história? Se você precisasse contar a sua história para mim ou para qualquer pessoa, você conseguiria resumir em 5 minutos essa linha do tempo da sua história? O que aconteceu de fatos positivos e negativos? Talvez você tenha perdido um pai ou uma mãe, ficado órfão, talvez você foi criado por uma avó, talvez você viveu numa cidade muito ruim ou numa cidade muito boa, talvez você possa ter empreendido um negócio e quebrado, ou talvez você esteja bem-sucedido nesse momento. O que é que Deus fez na sua vida? Qual é a linha do tempo e a construção dos fatos que Deus fez na sua vida? Depois de você conseguir fazer isso, e eu desafio, mesmo que você não tenha que contar para ninguém, faça um exercício. Talvez você possa até pegar o celular e gravar aí. Eu vou dizer quem eu sou e vou fazer um resumo dessa linha do tempo. Talvez você possa pegar uma folha de papel e fazer esse resumo.
Depois disso, faça um segundo exercício. Você já está construindo o seu plano para deixar um legado. O segundo exercício é: resuma a sua história em 6 palavras. Não pode ser 10, 20 ou 30, não. Resuma a sua história em 6 palavras. E aí deixa eu pegar um outro personagem bíblico para dar de exemplo para você conseguir fazer o seu exercício. Pedro. Se a gente fosse resumir a história de Pedro em 6 palavras, provavelmente seriam essas. Talvez um ou outro varie, uma palavra aqui, outra ali, mas o resumo que eu fiz foi esse. Pedro, pescador. Já conta bastante da história dele. Discípulo. Conta bastante. Apóstolo. Líder da igreja primitiva. Uma pessoa usada por Deus para ser o expansor da igreja. E, por fim, mártir. Então, pescador, discípulo, apóstolo, líder da igreja, expansor da igreja, mártir. Veja que é possível resumir sua vida em 6 palavras. Essas 6 palavras descrevem uma trajetória de vida com os principais fatos, as coisas que marcaram. Depois que você fizer isso, tem um outro exercício que eu quero propor logo em seguida. Pegue essas 6 palavras que resumem as fases de vida que você está vivendo e tire delas uma palavra marcante de cada uma dessas fases. Então, eu vou dar agora o meu exemplo. Eu fui líder de adolescentes na igreja. Depois eu fui diretor de uma organização que trabalhava com jovens, já na primeira fase da nossa vida ministerial, depois de ter estudado teologia. Depois eu fui diretor de uma editora cristã. Depois eu fui pastor de ensino e capacitação numa igreja. Em seguida, por cerca de 10 anos, eu fui diretor executivo de uma organização internacional na área de capacitação de líderes, que foi a CEPAL. E, por fim, fundador da Envisionar, onde eu dedico, junto com a Raquel e a nossa equipe, esses últimos 12 anos. Se eu pegar uma palavra marcante em cada fase, seria a seguinte: quando eu era líder de adolescentes da igreja, foi a fase do aprendizado. Quando eu fui diretor de uma organização de jovens, realizar coisas. A gente nunca fez tanta coisa na vida como nessa fase. Diretor de uma editora cristã, foi a fase do amadurecimento e capacitação. Em seguida, diretor de uma organização internacional na área de capacitação, foi a fase do projeto de vida. E, por fim, fundador da Envisionar, visão. Se você pegar cada fase da sua vida e fizer esse resumo e tirar dela uma palavra que mostre como Deus está construindo a sua vida, você vai chegar a uma conclusão. Você é único como essa impressão digital. Cada um de nós é único e foi construído de um jeito único, assim como o Salmo 139 diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele nos fez único de uma maneira incrível. Para quê? Para que a gente pudesse pegar esse ponto comum da nossa vida, essa coisa única que Deus fez, e dizer: essa é a coisa que eu vou construir um plano de vida, por conta daquilo que Deus construiu em mim, e agora pegando isso para levar para a vida de outros, servir a outros e deixar um legado. Então, fazendo esse exercício, responda uma última pergunta. O que eu descobri sobre quem eu sou que me indica formas sobre as quais Deus quer me usar para deixar um legado? Qual é a área que eu tenho clara, qual é a paixão que eu tenho clara, que vai ser a minha causa de vida, a qual eu estou dedicando para fazer uma tremenda diferença nesse tempo e nessa geração? Então, eu espero que por meio desses exercícios, e se você precisar de ajuda, tem aqui no livro, você possa descobrir essa paixão, essa coisa em que você é único, e por meio disso, deixe um legado por meio da sua vida. Siga nos próximos episódios os passos práticos, aí sim, de como montar o plano para deixar esse legado. Grande abraço e Deus te abençoe.